A língua maligna, por Thomas Watson. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Tiago 3:6. O apóstolo Tiago, nesta escritura, descreve o mal da língua. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Primeiro, é um incêndio, arde com calor intemperante, causa o calor da contenda, isso incendeia os outros. Segundo, um mundo de iniquidade. A princípio foi feito para ser um órgão de louvor a Deus, mas tornou-se um instrumento de injustiça. Todos os membros do corpo são pecaminosos, pois há amargura em cada ramo do absinto, mas a língua é excessivamente pecaminosa, cheia de veneno mortal, conforme o versículo 8. A língua, embora seja um membro pequeno, ainda assim tem um mundo de pecado nela. A língua é um mal indisciplinado. Vou mostrar-lhe alguns dos males da língua. Primeiro, a língua má é a língua silenciosa. É totalmente muda em questões de religião. Nunca fala de Deus ou do céu, como se estivesse grudado no céu da boca. Os homens são fluentes e conhecedores o suficiente em outras coisas, mas em questões de religião, seus lábios estão selados. Se estivermos na companhia de algumas pessoas, não saberemos de que religião são, se judeus ou maometanos, pois nunca falam de Cristo. Eles são como o homem do Evangelho que estava possuído por um espírito mudo. Marcos 9:17. Segundo, a língua má é a língua terrena. Os homens falam de nada além do mundo, como se todas as suas esperanças estivessem aqui, e eles procurassem uma eternidade terrena. Eles têm mentes terrenas. Aquele que é da terra fala da terra. João 3:31. Terceiro, a língua má é a língua precipitada ou irada. Não tem domínio sobre as paixões, mas é levado por elas como uma carruagem com cavalos selvagens. Eu sei que há uma ira santa quando estamos zangados com o pecado. Cristo teve essa ira quando fizeram do templo um mercado. João 2:15. Essa raiva é sem pecado, que é contra o pecado. Mas essa é uma língua má, que atualmente é explodida em paixão exorbitante. Esta língua é incendiada do inferno. Um espírito irado é inadequado para o Evangelho. É um Evangelho de paz e seu autor é o Príncipe da Paz, e é selado pelo Espírito que veio na forma de uma pomba, uma criatura mansa e pacífica. Você que é dado muita paixão, cuja língua é frequentemente incendiada, tome cuidado para que um dia no inferno não deseje uma gota de água para refrescar sua língua. Quarto, a língua má é a língua vã, que exala em palavras ociosas. Debaixo da sua língua há vaidade. Salmo 10, verso 7. Uma língua vã mostra um coração leve. As palavras de um homem bom são pesadas e prudentes. Seus lábios são como uma árvore da vida para alimentar muitos e sua fala é edificante. A língua do justo é como prata escolhida. Provérbios 10:20. Mas a boca dos tolos derrama estultícia. Provérbios 15:2. Quantos desperdiçam o dia da graça em discursos frívolos? As palavras de um homem sábio são como ouro, pesadas e penetrarão no coração dos outros. Mas as palavras de muitos são leves e suaves e não causarão impressão. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Quinto, a língua má é a língua que censura. Quem és tu que julgas outro? Tiago 4:12. Faz parte da religião de alguns julgar e censurar os outros. Eles não imitam suas graças, mas censuram suas falhas. Tal pessoa é um hipócrita, pois isso vem do orgulho. Se o coração dos homens fosse mais humilde, suas línguas seriam mais caridosas. O censor senta-se na cadeira do orgulho, sentencia o outro e o reprova. Isso é usurpar a prerrogativa de Deus e tirar sua obra de suas mãos. É obra de Deus julgar, não nossa. Aquele que gasta seu tempo censurando os outros, gasta pouco tempo examinando a si mesmo e não vê suas próprias faltas. Não há maior sinal de hipocrisia do que ser precipitado em julgar e censurar as pessoas. Sexto, a língua má é a língua caluniosa. Tu te sentas e calunias o filho de tua própria mãe. Salmo 50, verso 20.
Caluniar é quando falamos com o preconceito do outro e falamos o que não é verdade. Valor e eminência são comumente criticados por calúnias. A santidade em si não é um escudo contra calúnias. João Batista veio sem comer nem beber, mas dizem que ele tem demônio. Mateus 11:18. Venha e vamos feri-lo com a língua. Um caluniador fere o nome de outro, e nenhum médico pode curar essas feridas. A espada não causa uma ferida tão profunda quanto a língua. A palavra grega para caluniador significa diabo. Alguns pensam que não é grande coisa desmentir e difamar o outro, mas saiba, isso é agir como um demônio. A língua do caluniador é uma espada de 2 gumes, fere 2 ao mesmo tempo. Enquanto o caluniador fere o outro em seu nome, ele fere a si mesmo em sua consciência. Isso é contrário às Escrituras. Não falem mal uns dos outros, Tiago 4:11. Deus vê isso como pecado, falar mal dos outros, especialmente dos que são eminentemente santos e ajudam a sustentar a honra da religião. Números 12:8 diz: Você não teve medo de falar contra meu servo Moisés? O quê? Meu servo que realizou tantos milagres, com quem falei face a face no monte? Você não teve medo de falar contra ele? Então Deus dirá: Você deve prestar atenção a isso. É um pecado ao qual sua natureza é muito propensa. E lembre-se, não é menos pecado roubar o bom nome de outro do que roubar seus bens ou mercadorias de sua loja. 7. A língua má é a língua impura que se expressa em palavras imundas e obscenas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4:29. Um sinal de uma grande doença, que a febre está alta, é quando a língua está negra. Um sinal de que os corações dos homens são muito maus quando tais palavras negras vêm deles. 8. A língua má é a língua mentirosa. Não mintam uns aos outros. Colossenses 13:9. Os cretenses eram conhecidos por mentirosos. Tito 1:12. Não se torna cristão ser cretense. Nada é mais contrário a Deus do que uma mentira. Mostra muita irreligião. A mentira é um pecado que não vai sozinha, ela introduz outros pecados. Absalão contou uma mentira a seu pai que ele iria pegar seu voto em Hebrom, segundo Samuel 15:7. E essa mentira foi um prefácio de sua traição. Mentira é um pecado que tira toda a sociedade e conversa com os homens. Como você pode conversar com ele se não pode confiar em uma palavra que ele diz? É um pecado tão sórdido que quando o mentiroso é condenado, fica envergonhado. Os filhos de Deus têm esse caráter, são filhos que não mentem, Isaías 63:8. A nova natureza neles não os tolerará. O mentiroso é quase semelhante ao diabo, e o diabo logo reivindicará parentesco com ele. O diabo é mentiroso e pai da mentira, João 8:44. Ele seduziu nossos primeiros pais com uma mentira, Gênesis 13:4. Como esse pecado incendeia a Deus? Ele matou Ananias por ter contado uma mentira, Atos 5:5. A fornalha do inferno é aquecida para lançar os mentirosos. Fora estão os cães, os feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a mentira, Apocalipse 22:15. 9. A língua má é a língua lisonjeira que falará bem na cara, mas difamará. Quem odeia, dissimula com os lábios, Provérbios 26:24. Quando ele fala de maneira justa, não acredite nele. O amor dissimulado é pior do que o ódio. Alguns podem elogiar e reprovar, lisonjear e odiar. Mel em suas bocas, mas um fio de malícia em seus corações. Melhores são as feridas de um amigo do que os beijos de um inimigo. Hieron diz: a facção ariana fingiu amizade. Eles, diz ele, beijaram minhas mãos, mas me caluniaram e buscaram minha ruína. Muitos têm línguas dissimuladas. Eles podem lisonjear e armar ciladas. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos pés. Provérbios 29:5. Muitas vezes você pensa que tem um amigo em seu peito, mas ele se mostra uma víbora. Dissimular o amor não é melhor do que mentir, pois há uma pretensão daquele amor que não é. Muitos são como Joabe. A Joabe disse a Amasa: você está com saúde, meu irmão.
E ele o pegou pela barba para beijá-lo, e ele o feriu na quinta costela, e ele morreu. Segundo Samuel 20, verso 9. De minha parte, devo questionar sua verdade para com Deus, que lisonjeará e mentirá para seu amigo. Deus finalmente envergonhará tal pessoa, cujo ódio é encoberto pelo engano, sua maldade será mostrada a toda a congregação. Provérbios 26, verso 26. 10. A língua má é a língua dada à ostentação. A língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Tiago 13:5. Há uma vanglória santa. Em Deus nos gloriamos o dia todo. Salmo 44, verso 8. Em Deus nos gloriamos o dia todo, quando triunfamos em seu poder e misericórdia. Salmo 44, verso 8. Mas é uma vanglória pecaminosa quando os homens exibem seus troféus, se gabam de seu próprio valor e eminência para que outros possam admirá-los. O eu de um homem é seu ídolo, e ele adora ter esse ídolo adorado. Levantou-se Teudas, gabando-se de ser alguém. Atos 5:36. Ostentação pecaminosa é quando os homens se gabam de seus pecados. Por que te vanglorias de malícia ao poderoso? Salmo 52, verso 1. Alguns se gabam de quão perversos eles foram, quantos embriagaram, quantos defloraram, como se um mendigo se gabasse de suas feridas, ou um ladrão se vangloria de ter a mão queimada. Os que se gabam de suas façanhas pecaminosas terão poucos motivos para se alegrar ou pendurar seus troféus quando chegarem ao inferno. 11. A língua má é a língua que jura. Não jureis. Mateus 5:34. As Escrituras permitem um juramento para encerrar uma controvérsia e para esclarecer a verdade. Hebreus 6:16. Mas no discurso comum, fazer um juramento e assim tomar o nome de Deus em vão é pecaminoso. Os palavrões podem ser chamados de obras infrutíferas das trevas. Não há nem prazer nem lucro nisso. É como um anzol que o peixe pega sem isca. Alguns acham que é a graça de sua fala, mas se Deus considerar os homens por palavras vãs, o que ele fará por juramentos pecaminosos? Mas é apenas um juramento mesquinho. Eles juram pela sua fé? Certamente aqueles que têm tanta fé na boca não a têm no coração. Mas isso é meu costume. Isso é uma desculpa ou um agravamento do pecado. Se um malfeitor for acusado de roubo e ele dissesse ao juiz: poupe-me, é meu costume roubar na estrada, o juiz diria: tu preferirás morrer. Para cada juramento que você jura, Deus coloca uma gota de ira em seu frasco. Mas alguns podem pensar: e se de vez em quando eu fizer um juramento? Palavras são apenas vento, mas elas são o vento que irá levá-lo para o inferno sem arrependimento. 12. A língua injuriosa é uma língua má. Esta é uma chaga de peste que rompe na língua quando damos linguagem desdenhosa. Quando a disputa foi entre o arcanjo e o diabo sobre o corpo de Moisés, o arcanjo não trouxe uma grande acusação contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas, versículo 9. O arcanjo não lutou contra o diabo. A injúria muitas vezes termina em acusações, e assim os homens se colocam numa situação premonire e estão em perigo de fogo do inferno. Mateus 5, verso 22. 13. A língua sedutora é uma língua má. A língua que, através da retórica fina, engana homens ao erro. Romanos 16:18. Com palavras justas, enganam os corações dos simples. O engano está nisso. Uma língua suave pode fazer o erro parecer tão verdadeiro que você dificilmente possa conhecê-lo separadamente, pois assim, na justificação, Cristo demonstra amor infinito por pessoas justificadas. Essa é uma verdade gloriosa, mas sob esta noção, o antinomiano pressiona a libertinagem. Os crentes podem ter mais liberdade para pecar e Deus não vê pecado neles. Por isso, ao clamarem a justificação, destroem a santificação. Aqui está a língua sedutora, e o erro é tão perigoso quanto o vício. Pode-se morrer tanto por veneno como por uma pistola. 14. A língua má é a língua cruel, que fala para ferir os corações dos outros.
A língua é feita quase como uma espada, e a língua é afiada como uma espada. Salmo 57, verso 4. A língua deles é uma espada afiada. Palavras gentis e amorosas devem ser faladas ao que tem o coração pesado. Aquele que está aflito deve ser mostrado piedade. Jó 6,14. Palavras de cura são adequadas para um coração partido, mas isso é cruel e impiedoso. A língua que fala tais palavras aos aflitos, que lhes cortam o coração, conforme o Salmo 69, verso 26, que diz: eles falam para a tristeza daqueles a quem ferem. Ana era uma mulher de um espírito perturbado. Ela estava com amargura de alma e chorava muito. 1 Samuel 1, verso 10. E agora Eli, no versículo 14, disse-lhe: até quando ficarás embriagada? Esta palavra foi como derramar vinagre na ferida. Quando Jó foi afligido com a mão de Deus, seus amigos, em vez de confortá-lo, disseram que ele era um hipócrita. Jó capítulo 11, versículo 2. Foram palavras cortantes que lhe tocaram o coração. Em vez de lhe dar cordiais para seu desmaio, usam corrosivos. Isto é para colocar mais peso sobre o moribundo homem. 15. A língua má é a língua murmuradora. Judas verso 16. Estes são murmuradores. Murmurar é o descontentamento que brota dos lábios. Os homens brigam com Deus e cobram impostos de sua providência como se ele não tivesse lidado bem com eles. Por que deveriam murmurar ou ser descontentes com sua condição? Deus deve alguma coisa a eles? Ou eles podem merecer alguma coisa de suas mãos? Oh, quão inconveniente é murmurar contra a providência. É típico de um Caim ficar chateado com Deus. Gênesis 4 e 6. A murmuração procede da incredulidade. Quando os homens desconfiam da promessa de Deus, então eles murmuram de sua providência. Salmo 106, verso 24 e 25. Eles não acreditaram na sua palavra, mas murmuraram. Quando a fé diminui, a paixão aumenta. Murmurar procede do orgulho. Os homens pensam que mereciam algo melhor, e porque estão contrariados, portanto expressam descontentamento contra Deus. Quem é humilde suporta tudo de Deus. Ele sabe que sua punição é menor do que o seu pecado, portanto diz: suportarei a indignação do Senhor. Miqueias 7:9. Mas o orgulho aumenta o descontentamento, e daí vem murmurações. Murmurar é um pecado que Deus não pode suportar. Números 14, versículo 27. Até quando suportarei esta congregação maligna que murmura contra mim? O murmurador descobre muita ingratidão. Uma língua murmurante é sempre uma língua ingrata. Ele não considera o quanto é devedor da graça gratuita, e tudo que ele tem é mais do que Deus lhe deve. Ele não considera que suas misericórdias superam suas aflições. Há mais mel do que absinto em seu copo. Ele considera não o que Deus fez por ele, mas do que aqueles que são melhores do que ele. Ele tem o que há de melhor em trigo, quando outros se alimentam, como Daniel, de leguminosas. O murmurador, eu digo, não considera isso, mas porque ele está contrariado em algum assunto pequeno, ele lamenta contra Deus. Ó ingratidão! Israel, embora tivessem o maná do céu para saciar sua fome, o maná dos anjos, murmurou por falta de codornas. Não satisfeitos que Deus suprisse suas necessidades, mas também deve satisfazer sua luxúria. Ó ingratidão! A murmuração de Israel custou a muitos deles as próprias vidas. Não murmureis como alguns deles fizeram e foram destruídos pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Seus discursos eram venenosos e Deus os puniu com serpentes venenosas. 16. A língua má é a língua escarnecedora. O escarnecedor senta-se na cadeira dos escarnecedores e ridiculariza a religião. Certamente o diabo tomou posse dos homens quando eles chegaram a tal grau de pecado que zombam da santidade. Foi predito como um pecado dos últimos tempos. Nos últimos dias virão escarnecedores. 2 Pedro 13:3. Alguns zombam da autoridade das Escrituras, da divindade de Cristo, da imortalidade da alma. Essa é a pior espécie de línguas. Quando os homens tiram o véu da modéstia
e as suas consciências são queimadas, então eles zombam da religião. E quando chegam a isso, o caso deles é desesperador. Nenhuma repreensão os recuperará. Conte-lhes sobre seus pecados e eles te odeiam ainda mais. Não repreenda o escarnecedor para que ele não te odeie. Provérbios 9, verso 8. Tal homem está à beira da condenação. 17. A língua má é a língua dada à maldição. Salmo 10, verso 7. Sua boca está cheia de maldição. Desejam que algum grande mal aconteça a outro. Maldição é a escória que ferve longe de um coração perverso. Embora seja verdade, a maldição sem causa não virá, e não está no poder do homem fazer com que outro seja amaldiçoado, mas desejar uma maldição é um pecado terrível. Se odiar nosso irmão é assassinato, 1 João 13,15, então amaldiçoá-lo, que é o maior grau de ódio, deve necessariamente ser assassinato. Alguns desejam uma maldição sobre si mesmos, assim os judeus, seu sangue seja sobre nós. E o mesmo acontece com o seu Deus me amaldiçoa, como se a condenação não tivesse vindo rápido o suficiente. Salmo 109, verso 17 diz, como ele amava a maldição, que ela vem até ele. 18. A língua má é a língua injusta, que por um pedaço de dinheiro abrirá sua boca por uma causa ruim. O advogado tem uma língua que será vendida por dinheiro. Salmo 82, verso 2. Até quando você julgará injustamente? Alguns defenderão qualquer causa. Embora pareça que as escrituras são forjadas, as testemunhas subornadas, há perjúrio na causa. Ainda assim, eles vão alegar isso. Quando um homem defende uma causa ruim, ele é o advogado do diabo. Assim como Deus odeia pesos falsos, também uma causa falsa. Melhor nascer burro do que abrir a boca por uma causa ruim. Oh, em que tempos estamos! Muitos pervertem a justiça e, para enriquecer eles mesmos, derrubam uma causa justa. Estes são piores do que os que roubam, porque tosqueiam as propriedades dos homens sob o pretexto da lei e arruinam-os sob o pretexto de fazer justiça. Veja que golpe sofremos com a queda. Tirou todo o curso do enquadramento da natureza. O pecado original difundiu-se como veneno em todos os membros do corpo. Isto tornou os olhos impuros, as mãos cheias de subornos. Entre o resto, contaminou a língua. Ela é um mundo de iniquidade. Aquilo que foi feito para ser o órgão do louvor de Deus tornou-se uma arma de injustiça. Se há tanto mal na língua, o que é o coração? Se o riacho estiver tão cheio de água, quão cheia de água está a fonte? Se há um mundo de iniquidade na língua, como muitos mundos de pecado estão lá no coração? Sua parte interior é muita maldade. Salmo 5, verso 9. Se a língua, que é a parte externa, é tão perversa, a parte interna é muita maldade. O coração é profundo. Salmo 64, verso 6. É tão profundo que não pode ser compreendido. Orgulho profundo, hipocrisia, ateísmo. O coração é como o mar, onde está o Leviatã e inúmeras coisas rastejantes. Salmo 104, versos 25 e 26. Se a pele tiver furúnculos de lepra, quanta corrupção está no sangue. Se a língua é tão ruim, quão diabólico é o coração. É o coração que põe a língua em ação. Da abundância do coração fala a boca. Aí estão sementes de todo ateísmo e blasfêmia. Do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios. Estes contaminam o homem. Mateus 15, versos 19 e 20. Se um ramo de absinto for tão amargo, então quão amarga será a raiz? Oh, que raiz de amargura cresce no coração do homem! Alguns dizem que tem bom coração, mas se a língua é tão ruim, o que é o coração? Se eu vejo fumaça saindo do topo de uma chaminé, o fogo queima por dentro. O ímpio anda com boca perversa, a perversidade está no seu coração. Provérbios 6, versos 12 e 14. Salomão mostra a razão pela qual o coração é tão perverso. A perversidade está em seu coração. O coração é um depósito de maldade, por isso chamado o mau tesouro do coração. Mateus 12, 35. A justiça original era um bom tesouro, mas fomos roubados dele.
e agora existe um tesouro maligno de pecado. A palavra tesouro denota abundância, para mostrar a plenitude e abundância do pecado que está no coração. O coração é um inferno menor, o que é motivo de profunda humilhação. O coração é como templos egípcios cheios de aranhas e serpentes. Se você deseja ter línguas melhores, trabalhe por corações melhores. É o coração que tem influência sobre a língua. Se o coração for vaidoso e terreno, a língua será. Se o coração for santo, a língua será. Olhe para o seu coração. Tenha um coração melhor e uma língua melhor. Como posso melhorar meu coração? Obtenha um princípio de graça infundido. A graça é como sal lançado na fonte. Graça muda o coração e santifica todos os membros do corpo, santifica os olhos e os torna castos, santifica a língua e a torna equilibrada e calma. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em outras línguas, Atos 2:4. Quando o Espírito de Deus vem sobre um homem com uma obra santificadora, ele fala com outra língua, o discurso é celestial. A graça torna o coração sério e isso cura a leveza da língua. Quando o coração é sério, as palavras são saborosas. Lembre-se, você deve prestar contas a Deus, tanto de seus discursos como de suas ações. De toda palavra fútil que os homens disserem, darão conta dela no dia do julgamento. Mateus 12, verso 36. Palavras sem importância terão um relato pesado. E, se Deus contar com os homens, por cada palavra ociosa e irada, então, o que ele fará por juramentos pecaminosos? Oh, que minhas palavras fossem escritas agora, Jó 19:23. Na verdade, se as palavras de muitas pessoas fossem escritas, elas teriam vergonha delas. E deixe-me dizer, suas palavras estão escritas. Os livros foram abertos, Apocalipse 20, verso 12. No livro de Deus, lembre-se, todas as suas palavras estão escritas. Então tome cuidado para não ofender com sua língua. Deus escreve tudo o que você fala e você deve prestar contas a Ele. Quando os livros forem abertos, Deus procederá com você no julgamento de acordo com suas palavras. Por suas palavras você será salvo ou condenado. Por suas palavras você será justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. Amém. Deus abençoe a todos.